Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Começando mais uma semana, segunda-feira, dia 20 de julho de 2026, por volta aí das 11h51 da noite. Vamos direto aqui para as três principais bolsas. Hoje nós não tivemos nenhum evento programado aqui no calendário lá nos Estados Unidos. Tivemos aí apenas caminho oposto para a Nasdaq, que teve uma leve alta de 0,04. S&P recuou 0,19, Dow Jones. Bolsa Industrial recuo de 0,59. Pessoal, sem muita enrolação, vamos direto para o Bitcoin. No diário aí tivemos uma alta de 0,82. Neste momento para nós, preço a mercado 65.341 dólares. Vamos ver o que rolou após a última análise na semana passada. Quais são as novas perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada, até a nova análise de amanhã, na terça-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós estávamos com uma alta probabilidade naquela ocasião de perdermos a média de 20 períodos no diário. Naquela ocasião se encontrava aqui próximo aí dos 63.400. Ao mesmo tempo, nós enaltecemos a questão de um último ponto ou tentativa dos compradores na eminência de manutenção da estrutura que vinha prevalecendo. Então nós tínhamos aí uma estrutura de topos ascendentes e de fundos ascendentes. Então a gente colocou como métrica aí como uma última possibilidade de reação na proximidade dos 62.300. Era um ponto de decisão, né, para a continuação da estrutura ou a perca da estrutura e a possibilidade de uma nova engrenagem descendente com topos e fundos. Posteriormente, né, pessoal, a análise aí já pela madrugada, a gente viu os compradores já reagindo aí ao longo do dia de sexta-feira. Acabou acontecendo aí a retração, o pullback, como era esperado, manutenção da estrutura se manteve, conseguimos novamente aí confirmação de rompimento da média de 20 períodos em 4 horas e fomos buscar região do topo anterior. Então, mais uma vez, a importância de analisar a estrutura de preço de forma macro para que você não seja pego de surpresa. Então, veio aí bem próximo, né, do ponto que a gente denominou como último ponto, ponto de decisão para a manutenção ou não da estrutura. Felizmente veio a manutenção, os compradores reagiram de forma contundente e cá estamos novamente com a estrutura aí ascendente com fundos e topos, tá, pessoal? Então isso é um excelente sinal. Alguns pontos que precisam ser trazidos à tona para vocês. A gente analisa no semanal. Percebemos aí, pessoal, terceira semana consecutiva com fechamento e atuação dos compradores. Então, um ponto positivo. Nas últimas 2 semanas, alongamento de pavio denota força compradora. Diário de hoje, pessoal. Volume comprador expressivo superou os vendedores no dia de ontem. Ponto positivo. Preço trabalhando acima da média de 20 períodos no diário. A questão é, pessoal, não é se vamos nos aproximar da região dos 67, né, ou 67.250, em alusão à nossa referência, à nossa resistência, mas quando, pessoal, nós temos aí uma altíssima probabilidade de buscarmos essa região, e aqui é novamente um ponto de decisão. Então, acho que a primeira atualização, remoção dessa referência, que nos ajudou bastante, inclusive neste período, né, após a confirmação de rompimento, não faz mais sentido. E
Métricas que a gente precisa observar. O que que é o ideal aqui para nós, pessoal? Para a gente alcançar essa região aqui dos 67.250. O ideal é que os compradores segurem o preço já a partir do 65 mil dólares, tá? E por que que eu digo isso? Quando a gente observa um passado não muito distante, olha quantas vezes houve a recusa de preço aqui, pessoal. Na região de 65, diversas vezes, né? A gente teve a recusa aqui no sábado, no domingo, hoje mesmo recusou preço, né? Veio buscar aqui a região de 64 para posteriormente vir o rompimento. Então vocês já percebem, inclusive, que nas últimas horas os compradores tentando a manutenção do preço acima, porque justamente não faz muito sentido, né, você confirmar o rompimento, né, e simplesmente devolver o preço abaixo desse nível, né? Teoricamente, esses caras compraram a partir dessa região, evidentemente, o preço vindo abaixo, eles vão começar a perder dinheiro. Então, a gente observa aí os compradores já na tentativa de manutenção do preço acima deste nível, que é o melhor dos mundos, né, para dar continuidade aí, né, na busca do nosso objetivo, região dos 67.250. Outros pontos importantes, pessoal, evidentemente, havendo aí, no primeiro momento, a recusa de preço na máxima do dia, na proximidade aí dos 65.800, evidentemente, a gente pode, quem sabe, buscar mais liquidez, estopar operadores alavancados, a gente pode considerar aí região de 64.720, fazendo alusão à média de 20 períodos em 4 horas, né? Não é o ideal, pessoal, a gente vir mais abaixo aqui da região de 65, porque daí a amplitude também vai ter que ser maior, né, para a gente conseguir dar continuidade aqui nessa movimentação de alta. E eu acho que o ponto mais conservador ainda, porém não seria um bom negócio, região da média de 20 períodos no diário aqui na proximidade dos 64. Aqui seria o último ponto para início aí da gente, né, trabalhar a busca pela região dos 67.250. Eu torço, evidentemente, que a gente já consiga, né, pessoal, a partir dos 65, iniciar essa movimentação em blocos, né, os institucionais agredindo o preço, comprando o Bitcoin, né, fazendo com que o mercado, né, possa buscar aqui a nossa resistência, já quem sabe para amanhã, quarta-feira, né, ou mais tarde na quinta, acho que até quinta-feira a gente tem aí uma grande possibilidade, a gente torce para que amanhã a gente já consiga esse objetivo e a gente começa a colocar aí 3 possibilidades após o encontro dessa região, pessoal. Nós temos aparentemente 3 possibilidades na busca por esse ponto. A primeira seria a formação de um topo descendente, ou seja, o preço viria um pouco abaixo da nossa resistência. Em um primeiro momento, a recusa de preço, um topo duplo, são topos paralelos, evidentemente encosta na linha e vem a recusa de preço num primeiro momento, e aí o que a gente torce, né, e o que a gente quer, evidentemente, é um topo ascendente. Ele vem logo mais acima e depois a recusa de preço para bater cabeça. Então, evidentemente, são as 3 possibilidades. A gente vai ter que analisar, evidentemente, como será o comportamento do preço aqui nessa região, justamente porque, né, cada possibilidade, né, nos traz um caminho diferente, né? O que a gente quer é um topo ascendente, evidentemente, vai mostrar a força compradora e aí, obviamente, após a confirmação de rompimento, né, caso se concretize, 2 candlesticks, o tempo gráfico de 4 horas, ambos compradores, pelo menos um com característica de força, né, nos traz a confirmação de rompimento e aí abre uma janela de oportunidade, pessoal. Aí a gente está falando em buscar, quem sabe, a região da média de 20 períodos no semanal. A gente está falando aqui da região de 70 mil, pessoal. Pós confirmação de rompimento, se Deus quiser,
abre essa janela de oportunidade e aí a gente pode ganhar velocidade, né? Pode vir rápido e a gente alcançar novamente a região dos 70 mil. Aqui vai ser também um ponto de decisão, a gente vai precisar de algumas confirmações, porém vamos, né, sem muita pressa, vamos seguir aqui a missa, o arroz com feijão. Evidentemente, se acontecer, a gente vai analisar sim e vai trazer para vocês também em primeira mão. Contexto geral, pessoal, um dia muito positivo. A semana em si positiva, como eu mencionei para vocês, já temos aí 3 semanas de fechamento com os compradores atuando. No diário hoje excepcional. Então a questão é quando iremos alcançar a região dos 67.250. Vamos torcer, quem sabe já para amanhã a gente consegue dar um beijinho ali e verificar quais serão as condicionantes e evidências que serão colocadas no gráfico, que serão fundamentais para a gente interpretar as possibilidades de movimentação. Beleza, pessoal, acho que no gráfico é isso, está bem claro aí o que está rolando. Acho que os pontos que a gente precisa analisar, evidentemente, foram passados. Então, muita atenção, região aí dos 65, né? A gente já percebe uns compradores mais atuantes aí, pelo menos na última hora, né? Vamos torcer para que, de fato, já tenha iniciado, né, essa movimentação em blocos e que a gente possa, o mais rápido possível, ultrapassar o topo do dia de hoje, né? Caso contrário, havendo aí uma primeira recusa de preço, a gente precisa analisar os pontos mais abaixo, 65 novamente, posteriormente região da média de 20 períodos em 4 horas, 64.750, não é o ideal, mas ainda é um bom ponto. E em último caso, daí ficaria um pouco mais complicado a situação, porém com grandes possibilidades ainda a média de 20 períodos aqui no diário, já no 64. Então, acho que as próximas horas serão fundamentais para a gente acompanhar. Vamos ver se teremos fluxo comprador adentrando aí pela madrugada, e principalmente amanhã durante o horário comercial. Fechado? Vamos ver o livro aqui. Se a gente verifica alguma coisa interessante pelo lado dos vendedores. A gente tem um pouco de acumulação no 66, pessoal, 5 milhões e meio de dólares. É comum virada de milhar. 67, pessoal, região ali da nossa resistência. Temos aí 8 milhões de dólares posicionados. Então, vai se aproximando ali da nossa marcação. A gente observa, né, um pouco mais de acumulação. Então, muita atenção aí na região de 67. Posteriormente, a gente tem um pouquinho mais no 68 também, virada de milhar, 5 milhões e meio. E no 70 mil, pessoal, região da média de 20 períodos no semanal, 7 milhões e meio. Teoricamente não são barreiras imponentes, né? O que facilita aí a vida dos compradores, tá? Mas de qualquer forma, é importante observar esses níveis, evidentemente com preço, né? Buscando essas regiões, tá? Pelo lado dos compradores, pessoal, vai subindo aquela barreira imensa. Já estamos aqui, pessoal, com posicionamento nos 63 mil dólares. São 80 milhões e meio de dólares posicionados para serem comprados. Então, grandes institucionais posicionados aqui no 63, evidentemente, o preço ele vai subindo, né? E esses caras estão movendo aqui o livro, porque justamente nas análises passadas a gente identificou, né, esses 80 milhões posicionados nos 61 mil dólares. Agora já estão nos 63, ou seja, isso é uma forma de intimidar, né, os vendedores, mostrando, né, que os compradores estão intencionados aqui, pessoal, em adquirir Bitcoin, evidentemente, né, já em uma certa proximidade do preço a mercado. A gente espera, evidentemente, que não precisemos buscar a região de 63 mil, mas de qualquer forma, vale ressaltar essa barreira monstruosa aqui nos 63 mil. Mais abaixo, um livro pulverizado, e aí a gente já observa bastante acumulação entre os 60 mil e os 50 mil.
Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Livro destrinchado. Vamos acompanhar juntamente, ver se a gente consegue um fluxo comprador adentrando aí já nas próximas horas, né? E a gente alcançar nosso objetivo aqui, que é a região dos 67, justamente porque ali vai ser um ponto importante para a gente analisar todo o contexto, tudo que será colocado aqui de evidência, a gente poder interpretar, trazer para vocês na próxima análise todas as atualizações. Fechado? Então desejo a você uma excelente semana, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.